Olá, eu sou o professor Max Reis e esta é mais uma aula sobre morfofuncionalidade dos membros superiores. Hoje o nosso tema é a ação muscular do cotovelo e antebraço. Na sessão anterior, vimos a denominação e classificação dos componentes que envolvem as articulações do cotovelo e antebraço. Hoje, vamos falar sobre as ações dos músculos que compõem essa articulação. Você já parou para pensar quantas vezes em um dia você flexiona e estende os seus cotovelos? Provavelmente não. Mas por que você pensaria? A não ser que você batesse o seu cotovelo, aí sim você lembraria dele. Se você parar e pensar, você vai perceber que provavelmente movimenta a articulação dos cotovelos centenas de vezes por dia. Com tanto uso, o cotovelo é definitivamente uma articulação trabalhadora. O que nos leva ao tópico da nossa videoaula de hoje, a ação muscular do braço e antebraço. Os movimentos na articulação do cotovelo, no braço e antebraço mais especificamente, são cruciais para as atividades de vida diária, sendo então muito importante para o fisioterapeuta em conhecer esses movimentos e relacioná-los com a anatomia. E aí, prontos para iniciar? Vamos começar falando sobre os músculos do braço. Inicialmente, vamos dividir os músculos do braço por regiões, basicamente em duas, região anterior e posterior. Na região anterior, temos os músculos que podem ser denominados de flexores do braço, sendo eles o bíceps braquial, o braquial e o coracobraquial. Além destes, falaremos sobre o bráquio radial e o pronador redondo, que também participam do movimento de flexão de cotovelo. Na região posterior, falaremos sobre o tríceps braquial e também sobre o ancônio. No primeiro momento, falaremos sobre a localização anatômica, relembraremos sobre a sua inervação e sua respectiva ação muscular. Na região anterior, o bíceps braquial tem sua inserção proximal em localizações diferentes em relação às suas cabeças. A porção longa se origina no tubérculo supraglenoidal e a porção curta no processo coracoide. Sua inserção distal, que é comum na tuberosidade radial, é inervado pelo nervo músculo-cutâneo em C5 e C6, e sua ação é de flexão de cotovelo e do ombro e supinação do antebraço. O braquial tem sua inserção proximal na face anterior da metade distal do úmero. Sua inserção distal no processo coronoide e tuberosidade da una. Sua inervação é do nervo músculo-cutâneo em C5 e C6, e sua ação é de flexão do cotovelo. O músculo coracobraquial tem sua inserção proximal no processo coracoide na escápula. Sua inserção distal no terço médio da face medial do corpo do úmero. É inervado pelo nervo músculo-cutâneo em C5 e C6, e sua ação é de flexão e adução do braço. Na região posterior, o tríceps braquial tem sua origem de acordo com sua cabeça, ou porção, sendo dividida em porção longa, no tubérculo infraglenoidal, porção medial, na metade distal da face posterior do úmero, abaixo do sulco radial, e porção lateral, na metade proximal da face posterior do úmero, acima do sulco radial. Sua inserção distal é no olecrano. Sua inervação é de responsabilidade do nervo radial, em C7 e C8, e sua ação é de extensão do cotovelo. Nestas imagens são assinalados os principais músculos da região anterior e posterior, descritos anteriormente. Agora, vamos falar sobre algumas particularidades dos músculos citados, iniciando pela musculatura anterior. A força produzida pelos flexores do cotovelo é direcionada anteriormente ao eixo médio-lateral de rotação do cotovelo. O bíceps, devido à sua origem e inserção, não tendo nenhuma conexão direta com o úmero, pode realizar o movimento de flexão de cotovelo com facilidade. Quando o bíceps realiza ao mesmo tempo os movimentos de flexão de cotovelo e supinação do antebraço, ou com o antebraço supinado, como demonstrado na figura ao lado, ele produz um sinal eletromiográfico máximo.
Este sinal eletromiográfico, também conhecido como eletromiograma, é o somatório algébrico de todos os sinais encontrados sobre a área de alcance dos eletrodos, sendo capaz de ser afetado por propriedades musculares, anatômicas e fisiológicas, bem como pelo controle do sistema nervoso periférico. Já no momento em que é realizado o movimento de flexão com o antebraço deliberadamente mantido em pronação, a eletromiografia tem níveis baixos de atividade, sendo essa ausência de ativação muscular podendo ser vista na autopalpação muscular. O braquial tem uma função única, a de flexionar o cotovelo. Ele apresenta uma área de secção transversa fisiológica considerada a maior em relação aos outros músculos que atravessam a articulação do cotovelo. Além disso, considera-se que esse músculo possua mais força do que outro músculo que cruze o cotovelo. A figura ao lado mostra a localização do músculo braquial e a sobreposição da ilustração. Além disso, realça as inserções e a linha de tração muscular. O músculo braquiorradial é o mais longo do cotovelo. Possui uma grande relevância agonista na flexão de cotovelo, mas possui uma função limitada nos movimentos de pronação e supinação do antebraço devido à sua inserção no rádio. Embora tenha uma secção transversa um pouco diminuída, o músculo braquiorradial executa forças de pico em 100 a 120 graus de flexão de cotovelo, sendo indicado como principal flexor de cotovelo por estudos eletromiográficos. Em especial, indicam que o braquiorradial é o principal flexor de cotovelo, principalmente durante a realização de movimentos rápidos contra uma forte resistência. Na figura ao lado, observa-se uma simulação de uma contração do braquiorradial diante de uma resistência à flexão de cotovelo com o antebraço em posição neutra. O músculo pronador redondo é o principal pronador do antebraço. Sua localização se dá abaixo do cotovelo, mantendo-se próximo ao eixo da articulação, onde apresenta um braço de movimento insuficiente para sua flexão. Mais especificamente, sua inserção proximal é no epicôndilo medial do úmero e no processo coronoide da una. Sua inserção distal na face lateral do terço médio da diápse do rádio. É inervado pelo nervo mediano, em C6 e C7, e sua ação é pronação do antebraço e auxiliar na flexão de cotovelo. Contudo, o pronador redondo somente age na flexão de cotovelo na presença de resistência ou de carga pesada, gerando forças suplementares. Agora, vamos falar sobre a musculatura posterior. Agora, vamos iniciar falando do tríceps braquial. Como vimos anteriormente, o tríceps, como o próprio nome diz, possui 3 cabeças, todas elas convergindo a um tendão comum no olecrano da una, como demonstrado na figura ao lado. Estas cabeças se ramificam em lateral, medial e longa. A cabeça lateral e a medial se originam no úmero, e entre elas está o sulco do nervo radial. A cabeça longa é bastante volumosa, de modo a se tornar a maior de todos os outros músculos que fazem parte do cotovelo. O tríceps braquial é recrutado na extensão de cotovelo, nas demandas em níveis moderados a altos. O ancônio é um músculo pequeno e triangular, localizado no lado posterior do cotovelo. Tem a sua origem no epicôndilo lateral do úmero. Se insere no olecrano da una. Sua função é de extensão do antebraço. É inervado pelo nervo radial. O músculo ancônio é superficial ao ligamento anular do rádio e se insere em uma parte dele. No processo de contração, o músculo ancônio traciona o referido ligamento e impossibilita que seja pinçado na fossa do olecrano durante a extensão de antebraço na articulação do cotovelo. A figura ao lado demonstra o músculo ancônio, onde o círculo rosa é a origem do músculo e em verde a sua inserção. Vamos assimilar uma coisa. Durante a extensão do cotovelo, o músculo ancônio é o primeiro a ser recrutado.
Já o tríceps é recrutado conforme o aumento da demanda ou da exigência no movimento. Agora, vamos falar sobre os músculos pronadores e supinadores. Tanto os supinadores quanto os pronadores podem ser divididos em primários e secundários. Os músculos supinadores primários são os músculos supinador e bíceps braquial. Os secundários são os músculos braquiorradial, se partir da posição de pronação, e os músculos extensores radiais do carpo, extensor longo do polegar e extensor do índex ou do indicador, os quais serão abordados em outra aula. Já os músculos pronadores primários são o pronador redondo e o pronador quadrado. E os secundários, o braquiorradial, se partir da posição de supinação, flexor radial do carpo e palmar longo, os quais serão abordados também em outra aula. O músculo supinador é um músculo profundo. Mostra uma inserção muscular extensa que cerca parcialmente a região lateral do cotovelo, da direção posterior para a anterior. Sua inserção proximal é no epicôndilo lateral do húmero e ligamento colateral radial. Sua inserção distal é na face lateral e no terço proximal da diáfise do rádio. É inervado pelo nervo radial em C6 e C7, e sua ação, obviamente, é a supinação do antebraço. O supinador cruza a lateral da articulação do cotovelo e envolve a extremidade proximal do rádio, até se inserir distalmente nas faces do terço proximal do rádio, associando-se ao músculo bíceps braquial como agonista primário na supinação do antebraço. Já o músculo bíceps braquial é um forte músculo supinador do antebraço. A área de secção transversa fisiológica do bíceps é cerca do triplo da área do músculo supinador. A capacidade do bíceps como supinador é maior quando o cotovelo é flexionado cerca de 90 graus. Devido a isso, o cotovelo é mantido a 90 graus de flexão durante muitas atividades de supinação que exigem grande força. Esta imagem demonstra, em uma vista anterior dos músculos supinador e bíceps braquial, que se pactuam em um binário de forças para mover o rádio em volta da una, começando na pronação do antebraço e indo para a supinação deste. A localização do pronador quadrado está na extremidade distal da porção anterior do antebraço, inferior a todos os flexores de punho e flexores intrínsecos dos dedos, sendo assim de difícil palpação, além de ser um músculo pequeno. Sua inserção proximal é no quarto da face anterior da una. Sua inserção distal é no quarto da face anterior do rádio. É inervado pelo nervo mediano. Sua ação é de pronação. É um músculo que comprime a incisura ulnar do rádio contra a cabeça da una, estabilizando a articulação radio-ulnar distal por essa força de compressão. Esta estabilização acontece durante todo o movimento de pronação. O pronador redondo age sinergicamente com o pronador quadrado para rodar ou girar o rádio em torno da una durante o movimento de pronação. A figura ao lado mostra a localização do músculo pronador redondo e pronador quadrado, onde a marcação rosa é a origem dos músculos e a verde a inserção. Para que um músculo seja considerado como pronador ou supinador, ele deve apresentar dois aspectos fundamentais. O primeiro, o músculo deve estar introduzido nos dois lados do eixo de rotação, isso é, a introdução proximal no húmero ou na una e a distal no rádio ou na mão. Segundo, o músculo deve gerar uma força para que funcione como um braço de movimento em volta do eixo de rotação, para o movimento de pronação e supinação. Vamos refletir um pouco? Você sabia que cerca de 20 a 25% dos torques de flexão de cotovelo produzidos durante a supinação do antebraço são maiores que os torques observados durante a pronação total da articulação? E isso acontece porque a maior distância perpendicular flexora do bíceps braquial
e do bráquio radial é quando o antebraço se encontra em pronação ou próximo a ela. Aí está. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.